A todos. Primeiramente, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos em seu nome, em nome do amor. A gente reflita bastante essa semana, porque é uma semana realmente com grande significado para nós. Há 2000 anos atrás, tudo estava acontecendo e tudo aconteceu. Então, temos bastante fé, bastante amor, calma, amanhã. Antigamente era mais bem celebrado, Era um silêncio profundo. Hoje a gente respeita, mas não tanto. Mas o que vale é o coração. Bom, então os nossos recadinhos da noite hoje é o seguinte. Primeiramente, nós queremos agradecer do fundo do coração a todos que colaboraram, trazendo e entregando aqui para nós frango, macarrão e o molho. Porque como sábado não haverá sopa, porque é sábado de aleluia, a gente tem problemas pessoal, cada um recebe suas famílias, essas coisas, então nós não vamos fazer a sopa. Mas nós pedimos que colaborassem, nós vamos ter uma sacolinha, vamos dar chocolate, vamos dar um franguinho, macarrão, um molhinho, para que nossos irmãos possam passar um dia mais feliz, Procurar fazer a felicidade de cada um. Não é pouco, mas é o que a gente pode, tá? E depois, também no sábado, vai picar os legumes, que tiver, a partir das 10h30, Então vai entregar as sacolinhas, quem puder vir ajudar a picar os legumes. E no próximo sábado, se Deus quiser, nós estamos aqui tudo novamente para retornar com a nossa sopa, tá bom? Que vocês tenham uma feliz Páscoa, uma Páscoa de amor, que a Páscoa surge na vida de vocês a cada dia, que Jesus possa ressuscitar a cada dia de nossas vidas. Que vocês consigam levar o amor, a paz, por tudo onde vocês passarem esses dias, que são dias de muito pesar, dias de muitos sofrimento, grandes lembranças. Então, vocês sejam agraciados por Deus com a Páscoa maravilhosa, cheia de paz, tá? Um grande abraço para todo mundo. E agora o Ricardo vai fazer. Vai sortear primeiro. Quem vai sortear? A Lívia. Então vai lá, Lívia. Nós vamos sortear 2 livros. Vocês receberam um papelzinho, que tem o número. Então nós vamos sortear. Capricha, hein, Lívia? Despertar das ilusões e o milagre. Número 14. Quem tem? Poxa, é um romance muito bonito. Só que eu quero que você sorteie de novo. Ah, tá. Para outra pessoa, tá? Tá certo. Obrigada, Júlia. Nada, vem. Vamos lá. Número 10. Diego. Então é teu, Diego. Diogo, Diego. Despertar das ilusões, você leia bastante, que você tenha uma Páscoa bem feliz. Obrigado. Cheia de alegria, cheia de paz, tá? Tá, Deus abençoe. Amém, Jesus. Você também. Agora uma ver o próximo. O próximo livro chama O Milagre. Não valeu. Não valeu, não valeu. Não, vai sortear de novo. Pode? Então vamos lá. Número 22. Vamos lá, dona Vilma, é teu. Para você fazer uma boa leitura na Páscoa. A senhora fazer uma boa leitura na Páscoa. Deus tem muita luz, muita paz para todos nós. Deus abençoe. Obrigada, senhora. Bom, e quem não ganhou os livros, ficou triste, não precisa ficar triste. Nós temos um estande ali com livros, são livros novos que foram colocados ali. Então, se alguém quiser adquirir algum, só dá uma olhadinha aí que vocês podem também. Um precinho bom e dá para curtir um pouquinho da Semana Santa aí, Porque vocês sabem que a leitura espírita é uma oração.
Quando você pega uma boa leitura e você começa a ler, você viaja, né? Você esquece um monte de coisa. Então, uma boa leitura é uma boa prece. Vamos lá, Ricardo. Essa semana só é de amor. Vamos inclinarmos nossas cabeças, em sinal de agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Gostaria que todos pudessem visualizar o nosso grande Mestre, nosso grande amigo de todos os dias, chegando até cada um de nós, nos dando um abraço, nos aconchegando nas nossas ansiedades, nas nossas tristezas, nos nossos pontos que nós precisamos melhorar, e dizendo com todo o seu carinho, com toda a sua ternura de pai, de mestre, quão importante nós somos nesse mundo, no sentido de nós evoluirmos em sentido espiritual. Nós agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos concede, Santo Deus do Universo Supremo, pelas oportunidades que o Senhor nos concede de evoluirmos espiritualmente através do conhecimento, o conhecimento que é libertador, que abre as janelas da nossa mente, do nosso coração e atinge as nossas emoções nas mais profundas entranhas. Pedimos, por favor, que o Senhor possa nos orientar, nos guiar através de todas as orientações, especialmente que será trazido através da irmã Lúcia, que essas informações possam ficar enraizadas no nosso coração e possamos crescer junto à espiritualidade. Agradecemos aos mentores da casa, aqueles que colaboram com o desenvolvimento espiritual dessa casa, assim como a nossa irmã Estela, do plano espiritual tem apoiado muitas atividades. Pedimos pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, pelas crianças, por todos de modo geral, que todos possam ser supridos dentro das suas necessidades emocionais, dentro das suas próprias dificuldades, e que todos nós possamos aproveitar ao máximo todas as informações que serão trazidas à nossa atenção. Agradecemos por todas as coisas e sempre que recorremos através do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Assim seja. Vamos convidar a irmã Lúcia, que fará a parte da noite. Boa noite para quem eu ainda não vi. E para quem está em casa, a minha amiga. E para quem está em casa, né, acompanhando a gente agradece também. Páscoa, a Páscoa chegou. E hoje, o que é a Páscoa? A gente tem que se perguntar. Porque a gente vive assim um momento em que coisas muito tristes têm acontecido, não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo. E inclusive a gente tem visto até alguns lugares em que estão tentando aí tirar o nome de Jesus. E alguns chegam até a dizer que Jesus não existiu, que foi uma invenção da humanidade. E que invenção linda, né? E aí se questiona, né? Ele não existiu, por que o tempo, né, é dividido? Porque existe antes de Cristo e depois de Cristo. Os fatos históricos que são narrados. Então, a partir do mundo ocidental, né, que é o mundo cristão, a partir do nascimento de Jesus, passou a se contar o ano 1. Então, tudo que aconteceu na humanidade antes, então, é antes de Cristo, né? Então, lá se você pegar um livro para ler, vai ter lá AC embaixo, que significa antes de Cristo.
Ou então, um fato histórico depois do nascimento de Jesus, está lá desse, depois de Cristo. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui porque nós não temos dúvida do nosso Senhor. Nós não temos dúvida, porque Ele já está um pouquinho no nosso coração. Mas nós temos que inundar a nossa vida desse amor que Ele veio nos trazer. E essa semana, eu não sei se, eu acho que já algum tempo que está sendo veiculada uma mensagem da Páscoa no YouTube. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa e entra essa mensagem do presidente da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, um presidente americano, né, lá dos Estados Unidos, dessa igreja, um senhor Russell. Ele tem um outro nome, mas eu gravei Russell. E ele fala sobre a Páscoa, né? Porque a gente pensa muito no ovo da Páscoa, muito no chocolate para as crianças, mas e o verdadeiro significado da Páscoa? E aí ele fala que o verdadeiro significado da Páscoa, quando Jesus estava lá no madeiro, crucificado, e procurou, quem vê esse livro aqui, eu estava vendo aqui o Bom Ladrão, e ele narra aqui, né, que Jesus naquele momento, ele procurava entre aquela turba ali, né, que estava ali ensandecida, um olhar amigo, um olhar que acalentasse o coração dele, e ele não encontrou. Não tinha ninguém ali. Porque os apóstolos, né, como a gente sabe, eles ficaram com medo e eles fugiram. Infelizmente, né? E ele encontra esse acolhimento em um ladrão que estava crucificado do lado. E mesmo assim, né, aqui nessa passagem da Boa Nova, é Tomé que está narrando, e ele fala, né, porque um pouco antes de Jesus ser preso e tudo, eles estavam discutindo sobre a fé entre eles, e Jesus estava afastado, apenas ouvindo, e cada um dava a sua opinião do que seria a verdadeira fé. E é um questionamento que eu acredito que nós podemos trazer para nós, a nossa fé. Nós conhecemos Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer a sua mensagem. Mas o que isso tem feito na nossa vida? Qual a diferença de conhecer essa verdade em relação a tudo que nós fazemos no nosso dia a dia? Qual é a diferença? A gente tem que se questionar. Porque se realmente nós temos fé, nós confiamos, porque na definição lá agora é do Google, né? Antes era do dicionário, agora você digita no Google. Qual é a definição da fé? A fé é a confiança inabalável em algo ou em alguém. E quando você confia, se você confia em Jesus, você acredita no que Ele veio, né, na mensagem dele, no exemplo que Ele deixou tudo, na vida que ele trilhou aqui. E Ele veio aqui por amor. Então a Páscoa, na realidade, ela é uma mensagem do quê? De perdão, que Jesus ali na cruz, o que Ele fala? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz. Então, é uma lição de perdão. E nessa mensagem, né, desse senhor lá que preside essa igreja nos Estados Unidos, ele fala exatamente sobre o perdão. E ele conta uma história dele, que ele é médico e ele é cirurgião. E há mais de 60 anos ele fez
uma família procurou ele porque tinha 2 filhas que tinham problemas de coração e precisavam fazer uma cirurgia. Ele foi no médico cirurgião que fez as cirurgias, mas as meninas morreram. E ele ficou arrasado. E a família nunca perdoou ele. E durante 60 anos, ele tentou contato com a família. E a família não queria nem. E depois de 60 anos, a família aceitou conversar com ele. Então ele fala que de joelhos, ele pediu perdão para a família. Porque ele carregava aquele peso, que ele fez tudo que ele podia dentro do conhecimento que ele tinha. Mas infelizmente não deu certo. E a família perdoou e abraçou ele. E é assim, a gente ouvindo ele narrar emociona, sabe? Porque aí ele mostra uma foto, tá no YouTube, só que é uma propaganda, né? Então, às vezes aparece. É uma mensagem, né? Na realidade, da Páscoa, chamando a gente para essa questão do perdão. Que a Páscoa é isso. A Páscoa é perdão. A Páscoa é amor. Porque Jesus esteve aqui no nosso meio por nos amar. Ele renunciou, ele não precisava passar nada do que ele passou. Jesus é um espírito de hierarquia altíssima. Ele é um Cristo. Além dos anjos, dos arcanjos. É um construtor do nosso planeta. Ele já existia quando o nosso planeta foi planejado. E a encarnação dele para ele vir foi planejada por muito tempo. Tem um livro do Ramatiz que conta Sublime Peregrino. É maravilhoso. Ele fala que Jesus teve que buscar a matriz reencarnatória dele para ele conseguir reencarnar aqui na Terra. Ele teve que apagar toda a luz dele. Porque senão a gente não ia nem enxergá-lo. Porque ele é um sol. De tão elevado que ele é. E por amor ele veio. E morreu daquela forma infame. Por quê? Quem era crucificado tinha lá o julgamento e dependendo do tipo de delito que a pessoa tinha feito, era o tipo de morte. E o crucificado era uma das mortes mais infame, mais abjeta, mais assim, para colocar o ser ali no último mesmo. E foi assim que Jesus foi, morreu daquela coisa. E ainda pediu perdão, porque nós não sabíamos. Então vem a lição de amor e a lição de perdão. Outro fato também que me chamou bastante atenção, depois que eu vi esse vídeo, aí eu assisti a palestra, a conferência, que o Divaldo Pereira Franco fez na ONU, dia 23 de março. Está no YouTube, viu, gente? Assiste. Também ele narra uma história de perdão. Mas antes dele narrar a história do perdão, ele fala algumas coisas que é muito interessante a gente refletir. Ele fala que até o surgimento da psicologia, tudo, e os estudos aí da nossa psique, o ser humano achava que a consciência, os intelectuais, eles definiam, a ciência definia a consciência como conhecimento. Então, quem tinha conhecimento tinha consciência. E o Jung, que é um psiquiatra que criou a psicologia analítica, ele veio depois do Freud. E assim, a psicologia analítica, ela é bem dentro da doutrina espírita. Tá? O Jung, ele teve muitas experiências espirituais. Inclusive, nessa conferência, o Divaldo fala que quando ele teve essa lucidez de entender e essa definição, porque ele fala assim, o Jung que deu esse conhecimento, e foi numa psicografia, porque ele narra que, de repente, ele se sentiu como se pegasse no cangote dele, aqui, e ele se sentou na frente da máquina de escrever, porque não tinha computador naquela época, e ele escreveu por 3 dias.
Olha que coisa incrível. Por 3 dias, aquilo veio assim, né? Jorrou. E ele era um pesquisador, o Jung, ele era uma pessoa maravilhosa. Então ele resumiu a definição assim, ó, a consciência não é o conhecimento, a consciência é o discernimento do conhecimento. Porque através desse discernimento a gente sabe, né, o bom e o mal. Não vou nem falar o certo e errado, porque isso aí varia até de nação para nação, né? Está relativo a muita coisa assim, cultural também. Mas o que é bom e o que não é bom. E isso Jesus também ele deixa bem definido. Para você fazer para o outro que você gostaria que o outro te fizesse. Quando chega alguém na sua casa, quando alguém bate na sua porta para vender alguma coisa, ou para divulgar uma doutrina, né? Tem o... esqueci o nome. A testemunha de Jeová, que eles batem nas portas, né? Para divulgar. Então, como que a gente recebe as pessoas? A gente tem que pensar em todas as situações. Então, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem que pensar. A diferença que esse conhecimento tem trazido para a minha vida. Porque se não trouxe diferença, é só uma informação. Quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe o que é bom e o que não é bom, mas a gente não pratica, isso é uma informação. Está no intelecto. Mas quando a gente sabe discernir, isso é a consciência. Até nós temos uma aula aqui, né, de autoconhecimento, nós temos um curso, e tem uma das aulas que a gente fala sobre isso, e a Arlete, que é uma das facilitadoras, eu lembro bem que ela sempre fala assim, então, às vezes você faz algo com uma pessoa, né, uma vingança, por exemplo, a pessoa te prejudicou e num momento lá na frente, você tem a oportunidade de dar o troco para ela, e você dá o troco para ela. E realmente, pelas outras pessoas, ela é uma pessoa que merece aquele troco. Mas você, que deu o troco, você sabe se aquilo foi bom ou se aquilo foi mal. Ninguém precisa falar. Porque se você tem Jesus, se você tem um conhecimento e tem um discernimento, você sabe. Você se vinga, mas você não fica bem. Aquilo não te dá mais prazer. Você não fica feliz de ter feito aquilo. Mesmo que chegue alguém e fale, não, você está certa, você fez aquilo que aquela pessoa merece. Vive pisando nos outros, você deu o troco certinho. Mas a gente sabe por quê? Porque nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. O outro é problema do outro. O Divaldo também tem uma mensagem bem curtinha que ele fala sobre isso. Se o outro não me ama, o problema é dele. Mas se eu não amo, o problema é meu. Mas a gente vive tão na materialidade e tão atrás assim, desse mundo físico aqui, que a gente acha que a gente é realmente humano. Nós não somos humanos. Nós somos espírito, vivendo uma experiência humana. Porque é aqui que nós vamos aprender a ter esse discernimento, a desenvolver essa consciência, através do conhecimento. Porque o conhecimento, ele é importante. Porque ele traz a informação para a gente. Mas se nós não tivermos consciência, nós seremos o quê? Psicopatas. E vamos fazer as atrocidades que estão fazendo aí, por aí. Né? Mata o outro como se fosse uma barata. Não tem valor nenhum. Mas graças a Deus nós conhecemos Jesus. E nessa conferência, o Divaldo também fala sobre o perdão. Ele fala sobre o perdão,
e reconciliação. Bom, quem ouve o Divaldo, quem já ouviu, ele é maravilhoso, né? Ele é uma enciclopédia. Sim, eu amo. E aí ele fala, então ele conta uma história também, porque aí ele fala de um outro pesquisador que estudou sobre a questão do perdão. E daquele perdão incondicional, do perdão total mesmo. É aquele perdão que quando você tira tudo de dentro de você e você não sente mais nada ao lembrar daquele fato. Por quê? O perdão não é memória. Nós não vamos esquecer um trauma que a gente viveu, uma dor que a gente passou. É impossível. Nós temos na nossa memória um fenômeno que o Augusto Cury denomina fenômeno RAM, que é uma sigla, RAM, Registro Automático da Memória. A nossa memória grava tudo. Teve um morador, que agora eu não consigo me lembrar, mas eu acho que é o Odair Estrada, que ele contou, ou foi o Dr. Celso, acho que o Dr. Celso, que contou sobre um estudo de hipnose que foi feito com uma pessoa que ia fazer cirurgia. Eles entrevistaram a pessoa, a hora que ela entrou na sala, antes deles fazerem hipnose, o que ela viu? Aí ele narra ali as coisas, né, que viu, enfermeiro, com a roupa, a maca, os instrumentos e tal. Aí eles fizeram a hipnose e perguntou para a pessoa o que ela viu na sala. A pessoa falou até de uma teia de aranha que tinha no canto. Olha só. Então isso aí é uma prova que a nossa memória realmente faz um registro automático. E muita coisa vai lá no nosso inconsciente. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento. A gente tem que olhar para dentro de nós, parar de olhar para fora, achar que é o outro. Quando o Divaldo fala que se o outro não me ama, o problema é dele, mas se eu não amo, o problema é meu, é essa a questão. Porque o que eu faço, eu vou ser responsável. Jesus não deu essa informação? A cada um segundo as suas obras. Não espere colher uvas de espinheiro. Está lá no Evangelho. E assim, gente, se vocês se propõem a estudar, quanto mais vocês estudar, mais vocês vão amar Jesus. Porque, assim, eu acho que foi realmente a melhor pessoa. O estudo só confirma isso. Pode estudar tudo. Até esse pessoal aí da área da ciência. Tudo. Porque Jesus resumiu o que nós precisamos em coisas simples, em frases simples. Não espere colher uvas de pinheiro. Faça com o outro o que você quer que faça para você. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente conhece. Mas será que a gente tem o discernimento? Será que a gente já desenvolveu a consciência do que realmente é o significado disso? Então vamos aproveitar esse momento da Páscoa para entender realmente qual foi a mensagem. Porque a Páscoa não é um coelho, a Páscoa não é um ovo de chocolate, a Páscoa não é uma bacalhoada. Claro que a gente pode presentear as crianças, claro que nós podemos reunir a família, fazer a bacalhoada, se não tiver, faz o frango. O importante é reunir a família, estar junto. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que ir mais fundo. A gente tem que entender o significado dessa data para nós. Que é o perdão. O amor, o perdão. O Divaldo, nessa conferência, então ele narra, eu até anotei aqui. Mas antes, ele fala uma outra coisa que eu também achei interessante, que aí vem essa questão da fé. Esse outro estudioso, que eu não anotei o nome e não consegui gravar o nome que ele comenta, ele fala que ele
escreveu sobre Jó. E que Jó é um personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Que Jó, né, que Deus tentou Jó por causa do diabo, porque o diabo chegou para Deus e falou assim, ó, o Jó te ama porque você dá tudo para ele. Ele tem a propriedade dele, ele tem a família, ele tem os filhos, ele tem os animais, ele é uma pessoa que ele tem uma vida maravilhosa. Por isso que Jó te ama, por isso que ele tem esse amor em você, por isso que ele tem essa fé em você. Mas esse Deus, lógico, é o Deus antropomórfico, né, gente? Porque esse Deus não existe. Deus não vai nos testar assim. Mas é interessante a reflexão que a gente pode fazer em cima disso, na questão da fé. Porque aí então Deus foi lá e falou para Jó, bom, você me ama porque você tem tudo, então eu vou tirar tudo. Né? E tirou tudo dele, perdeu tudo. E mesmo assim, cada coisa que ele perdia, ele louvava a Deus. Cada coisa que era tirada dele, ele louvava a Deus. E a mulher dele questionou ele, que era uma pessoa bem, né, assim, submissa, tudo, não, uma mulher daquela época. Ele falou que não entendia, que Deus é esse? Ele tira tudo e você continua louvando esse Deus. E aí no final, né, da história, Deus restitui tudo para ele, porque ele não perdeu a fé em Deus. Mas qual a lição que nós podemos tirar para nós disso? Porque amar a Deus quando está tudo bem na nossa vida é fácil. Mas e aí quando a gente, né, perde, né, entre aspas, um ente amado, jovem, né, que tinha um futuro pela frente, uma criança. E tem gente que questiona, meu Deus, mas como que Deus permitiu que aquele homem pulasse aquele muro, ninguém visse, fizesse aquele horror lá, o outro entrasse na escola lá? Como Deus? Deus está dormindo? Tem gente que fala assim, eu acho que vocês já ouviram. Mas quem estuda a doutrina sabe que nada é por acaso. Infelizmente, nós estamos ainda num mundo de provas e expiação, onde a maldade ainda existe e é muito grande. E, infelizmente, né, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que o Kardec questiona por que o mal prospera? Por causa da omissão dos bons. Os Espíritos respondem isso. Por causa da omissão dos bons. Então a gente tem que pensar nas nossas atitudes também. Naquilo que realmente a gente acredita e o que a gente está fazendo com isso. Qual é a nossa atitude diante da vida, da circunstância, das dificuldades? Hoje, o que mais nós vemos? As doenças hoje são as doenças psíquicas, as doenças da alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O número de suicídio está absurdo. E vocês sabem, não é divulgado. Não é divulgado. E jovens, cada vez mais jovens, mas também de idosos, de adultos. Por quê? São coisas para a gente se questionar. Então a gente precisa aproveitar esse momento da Páscoa e refletir Jesus. E refletir a nossa fé. Como é que anda a nossa fé? A gente confia mesmo em Jesus? Aquele conhecimento que nós temos do Evangelho, a gente tem discernimento, a gente já tem consciência dessa informação? O que nós estamos fazendo com ela? Então a gente tem que aproveitar esse momento da Páscoa, aproveitar esse chamado. E aí o Divaldo então narra uma outra história que fala sobre o perdão, esse perdão incondicional, esse perdão mesmo assim de superação. Entre 1915 e 1917, né, quando teve 1914, né, que acho que foi a Primeira Guerra Mundial, foi até 1917, foi nessa época aí. Na Turquia também teve uma guerra contra os armênios. E os armênios eram uma população de 3 milhões que viviam ali na região de Istambul. 3 milhões. Tá? E eles mataram
Papa Francisco, há um tempo atrás, falou que isso foi um genocídio. Porque esse povo, eles viviam ali como se fosse a pátria deles. E eles não tinham como lutar. Foi uma guerra desigual. Eles foram dizimados. E ele conta a história, então, de uma jovem armênia, né, que vivia, uma família turca-armênia, que vivia numa cidade pequena, num lugarejo. Eles eram camponeses. Era o pai, a mãe e 2 filhas. Eles estavam no horário do jantar, no andar de cima da casa, quando eles ouviram, né, que a porta alguém entrou, né, abrindo a porta com total violência, e subiu um homem até na sala de cima, que tinha um cap, assim, bem enterrado na cabeça, e o pai, a mãe e as 2 meninas. Uma tinha 12 anos e a outra era mais velha. E simplesmente, sem falar uma palavra, ele atirou no pai, virou e atirou na mãe. Catou a menor, que tinha 12 anos, e jogou para os chacais, porque não eram humanos aqueles soldados, eram chacais. E fizeram horrores com aquela menina e mataram ela. E a outra, que era mais velha, eles pegaram pelo cabelo, arrastaram ela pela escada e depois jogaram ela em um prostíbulo de outras meninas armênias que também não foram mortas, para servir ali os apetites daqueles chacais. E ela ficou lá, nesse lugar, e depois de 1 ano, ela conseguiu seduzir um soldado e ela fugiu. Fugiu e pensando na vingança que ela faria. E aí foi 10 anos depois, em 1927, em Istambul, num hospital, chegou uma ambulância trazendo um homem que estava com uma doença desconhecida, mas a carne dele já estava em putrefação, uma dermatose, com mau cheiro, uma coisa horrível. Quando entrou, né, com aquele homem naquela maca, ninguém queria cuidar, nem o médico, nada. Aí um médico-chefe da clínica chamou uma jovem que era enfermeira ali naquela instituição e pediu para que ela cuidasse daquele homem. E ela aceitou. E um médico falou para ela: não se preocupe, ele não viverá mais do que 2 dias. E passou 2 dias, passou 1 semana, e passou 2 meses, esse homem se recuperou. E já recuperado, ele então teve alta e se dirigiu até o diretor da clínica para agradecer que tinha salvo a vida dele. Lógico que ele ficou totalmente defeituoso, né? Porque foi uma doença muito grave e ele só tinha a vida, mas fisicamente ele ficou uma pessoa horrível, né? Porque a doença dilacerou muito a carne. E aí o médico falou não. Aí ele falou, né? Ele já estava vestido, com o cap na cabeça, bem, né, na testa, e falou que ele era de um alto órgão lá, né, do governo, e que ele então iria interceder para que aquele hospital recebesse mais verbas, porque eles tinham salvo a vida dele. Então, em agradecimento, ele ia interceder pelo hospital. E ele queria agradecer o médico. Aí o médico falou: não, o senhor não precisa me agradecer. O senhor agradeça aquela jovem, porque ela cuidou do senhor como se fosse a sua filha. Ela ficou internada naquele quarto, cuidando do senhor, por 2 meses. E naquela época não tinha gás. Então ela rasgava panos para limpar ele. Ela fez um trabalho maravilhoso e ela restituiu a vida dele. Aí então ele se dirigiu a ela e estendeu a mão
e agradeceu. Ela não dirigiu, ela não estendeu a mão para ele, mas ela falou para ele que não precisava agradecer. E quando ela falou, ele olhou para ela e falou: você tem um sotaque diferente. Ela falou: eu sou armênia, a minha família é armênia. Aí ele falou para ela: e na época da guerra, não, ele falou assim: há muitos anos eu estive na Armênia. Ela falou: eu sei. Ele falou: você me conhece? Ela falou: eu conheço. Aí ela disse para ele: as vítimas nunca esquecem o seu algoz. Nem sempre os algozes lembram das suas vítimas. E narrou para ele a história. Falou o dia que ele chegou, entrou, tudo que ele fez. E que ela fugiu daquele lugar. E ele ficou estarrecido, né, com aquela situação. Aí ele falou assim: mas como? Você cuidou de mim? Mesmo assim? Ela falou: sim, o meu desejo era vingança. Mas quando você chegou aqui, eu já vi que a vida tinha se vingado. Eu não precisaria fazer vingança. E eu também conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Eu conheci Jesus Cristo. E a partir do momento que eu conheci essa doutrina, eu perdoei. Eu não tenho mais desejo de vingança. Eu perdoei você. E aí estendeu a mão para ele. E agora eu posso estender a mão para você. É uma história, né, gente, que assiste o vídeo do Divaldo, tá? Tá lá a conferência da ONU do dia 23 de março. Vale a pena. E a gente se emociona, porque vai passando como um filme, né? Isso é o verdadeiro perdão. Mas será que a gente conseguiria? Né? Porque quando a gente vê um crime, uma atrocidade como essa que aconteceu com as crianças lá em Blumenau, né? Às vezes a gente fala, né? A gente tem vontade de ir lá e matar aquela pessoa, né? O que parece que infelizmente já, né, fizeram, né? E então, o ódio, enquanto a gente pagar o ódio com o ódio, né, o mal com a vingança, o mundo nunca vai melhorar. Porque o mundo só vai melhorar quando a gente entender. Nós estamos vivendo tudo isso até hoje por conta disso. Porque nós ainda não temos discernimento desse conhecimento que Jesus trouxe para nós. E um conhecimento tão poderoso, porque quando ele fala assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que Jesus quis dizer com isso? Que o poder de mudar, o poder de se curar, o poder de transformar está em nós. Ninguém vai fazer nada por nós, a não ser nós mesmos. Claro que a gente pode pedir oração, que a gente pode pedir um ombro amigo, que a gente pode buscar uma mão. Todos esses recursos estão disponíveis. Mas dentro de nós temos que ter aquela força, aquela fé que aquele bom ladrão teve. Ele confiou em Jesus. Mesmo sendo ali, né, um ladrão, ele sabia que ele merecia estar naquele lugar. Ele ouviu o que Jesus falou. E nós? Então, vamos aproveitar essa Páscoa, vamos refletir sobre as nossas ações, como está a nossa vida, né? Porque a Páscoa é para a gente celebrar o amor, o perdão, a vida. Porque quando Jesus ressuscita, a mensagem é essa: nós somos espírito, vivendo uma experiência humana que é muito curta, que é muito passageira. E a gente guarda mágoas por coisas tão pequenas. A gente não esquece situações desagradáveis que a gente passou. A gente fica remoendo, né? A gente fica carregando aquele ranço dentro de nós. E
depois a gente não sabe porque a gente adoece. A ciência já confirmou. Tem muitas doenças que estão relacionadas com sentimentos, isso já está comprovado. Mas ninguém divulga, né? Por quê? Porque as farmacêuticas precisam vender os remédios. Alguém precisa ganhar dinheiro. Então é mais fácil a gente ir lá na farmácia tomar um remédio para dor no estômago do que a gente pensar, mas por que eu estou sentindo essa dor no estômago? A gente pode até tomar um remédio, né? Mas vamos olhar para dentro. Por que eu estou com essa dor aqui? Por que eu estou ansioso? Buscar a resposta dentro de nós. Dentro de nós. Porque a resposta está dentro de nós. E não tem como fugir disso. Quanto mais nós adiarmos esse encontro conosco mesmo e ficar buscando respostas, ou ficar responsabilizando as pessoas, ou ficar culpando o outro, nós continuaremos nesse mundo, do jeito que nós estamos. Dor e sofrimento. Porque por melhor que seja a nossa vida, por mais bem que a gente esteja, a gente tem uma dor na alma. Um ente amado que foi embora, alguém que está passando por uma necessidade, uma dificuldade, uma doença, alguém que a gente ama, um amigo querido. São muitas as dificuldades. Mas se nós tivermos Jesus no nosso coração, nós venceremos tudo. E nós entenderemos que tudo é lição, tudo é aprendizado. E é nós que temos que fazer a transformação da nossa vida. Então, vamos refletir. A Páscoa, aí, para ser comemorada com amor, com perdão. Vamos analisar aí os rancinhos que a gente, as mágoas. Então, esse senhor aí da igreja também, esse senhor Russell, que é o presidente dessa igreja, ele fala que, claro, que você não tem que aceitar, né, a maldade do outro. Perdoar não é conviver com aquele que você sabe que se você virar as costas, ou se você fechar o olho, ele vai te apunhalar. Não é isso. Às vezes é necessário afastamento. O perdão é você libertar a sua alma. É você jogar para fora a mágoa, o ressentimento. Esse é o perdão. Na proposta do amor, tem um livro do Vanderlei Soares de Oliveira, que ele fala assim, na proposta do amor, o ideal é voltar a conviver. Mas para que a convivência seja ideal, é necessário que naquele problema que surgiu na caminhada, naquela mágoa, naquela dor, os dois aprendam. Porque não tem como você conviver com uma pessoa que você sabe que você não pode conviver. É difícil. Então, às vezes, o afastamento é necessário. Mas o perdão não é isso. O perdão é você, e quando você lembrar daquele fato, realmente, e você vibrar por aquela pessoa, para que ela desperte, para que ela faça esse discernimento do conhecimento que ela tem, como você está conseguindo fazer. Então, o perdão é isso. Não é memória. Você não vai esquecer. Mas com o tempo aquilo vai ficando tão longe, que às vezes quando vem uma lembrança, você fala, nossa, parece que nem fui eu que vivi aquilo. Parece que nem fui eu que passei aquela situação. Então esse é o verdadeiro perdão. E olha que lições maravilhosas que nós temos. A desse médico, que carregou por 60 anos uma dor na alma, por uma coisa que não dependia dele. Porque a vida ou a morte não depende de nós. Não depende do homem. Não depende do ser humano. A vida é Deus. Nós somos criaturas de Deus. E Jesus veio e deixou isso bem claro para nós. Então, que
todos tenham uma boa Páscoa, que a gente faça realmente essa reflexão e que a gente se proponha a ser melhor, mas se amando, se acolhendo, se perdoando, porque também a gente tem que se perdoar. Não cobrar a perfeição. A gente não é perfeito. A gente erra. A gente vai errar muito ainda. Mas vamos nos esforçar naquilo que a gente já pode ser melhor. É um passinho de cada vez. Tem coisas que às vezes leva muito tempo. Às vezes você tirar uma mágoa do coração, para você ficar pleno com aquilo, vai demorar uns 5 anos. Não sei quantos anos. Isso vai depender de cada um. Mas o importante é você se empenhar nessa busca, nesse autoconhecimento, nessa busca interior, nesse amor que está aí, né? O reino de Deus, Jesus falou que está onde? Dentro de nós. Então vamos buscar esse reino, nos amando também, sem cobrança, sem perfeição, e que todos tenham uma boa paz. Senhor, nós queremos agradecer mais uma oportunidade maravilhosa que estivemos reunidos aqui, nessa fonte de luz, que é essa casa tão abençoada. Que as bênçãos dessa noite possam envolver cada um que está aqui, que cada um se sinta abençoado, se sinta acolhido pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai, que tudo veio prover. Que seja como Jó, do Antigo Testamento, que mesmo que as dificuldades possam estar aí nesse momento, seja uma doença, uma dificuldade financeira, de relacionamento, qualquer que seja a prova desse momento, vamos sentir essa bênção fortalecendo a nossa fé. Vamos nos manter fiéis a Jesus, o nosso Mestre querido, o nosso Senhor, que veio aqui nos ensinar o caminho do amor, do perdão, da verdadeira vida. Ele disse para a samaritana: quem bebe desta água, que ele podia dar água, e quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Também disse aos apóstolos que quem comesse daquele pão jamais teria fome, porque ele é o pão da vida, a água da vida. Então vamos nessa Páscoa beber desse pão, beber dessa água, comer desse pão e sentir todas essas bênçãos que o Pai derrama sobre nós a todo instante. Que possamos nos sentir abençoados na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos irmãos, em todos que convivem conosco, na nossa cidade, no lugar onde estamos. Vamos nos sentir abençoados por essa Páscoa que Jesus nos trouxe, nos falando de perdão, de amor, de vida. Muito obrigada. E que possamos retornar para nossa casa, levando essa bênção que estamos sentindo nesse momento. E por onde quer que a gente esteja, que a gente possa abençoar todos aqueles que nós encontrarmos. E por todos os lugares onde nós estivermos. E todas as coisas que nós fizermos. Que essa seja uma verdadeira Páscoa de amor, de bênção,
de luz, de perdão, de vida. Muito obrigada, Senhor.